Graça e paz, amados irmãos, bom dia. Que graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja multiplicada em cada vida, em cada família, de maneira sobrenatural. Deus, Ele é fiel e muito bom saber que esse Deus é o mesmo que foi com os servos, com os profetas no passado. E está conosco presente por meio do Espírito Santo, onde Jesus Cristo, Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo Ele subindo aos céus, não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Espírito Santo Consolador. Então esse Espírito Santo é que convence o homem do pecado e da justiça, do juízo e da justiça. Com essa orientação dessa palavra, hoje estou aqui com uma devocional agradecendo a Deus e também a você que faz parte de minhas orações, mesmo eu não lhe conhecendo. E a você que conheço, o meu forte abraço. E hoje eu quero mandar meu forte abraço pelo meu querido e amado irmão Diogo Gonçalves. A gente tivemos um encontro e há tempo que não víamos, e louvado seja Deus. Então meu abraço hoje vai para ele mais uma vez, para Marcelina, a Dona Rita, Dona Vera, irmã Luciana, irmão Fernando, Jade, Dona Heloísa, minha irmã Eliane, José Paulo, José Santos, e irmão Itamar, o Diácono Itamar, e a todos vocês, que eu não pude falar aqui, minha mãe, meu irmão, Pastor Vicente, que está em recuperação, Clemilda lá em Piraúba, Cleide, e eu não gosto de mencionar, não vontade de falando para todos, mas em nome de Jesus eu estou com uma devocional hoje, e esta devocional diária de hoje, ela se encontra em Juízes, no capítulo 7, onde vai falar Gideão com 300 homens vence os midianitas. Com 300 homens, ele vence os midianitas, que olhando pela palavra do Senhor, e os midianitas tinham muito mais com eles do que Gideão, com certeza. 300 homens diante de um exército, aos olhos humanos, é impossível, né? É impossível vencer. Mas quando Deus está no controle, está no comando, e nós depositando nele a nossa fé, a nossa confiança, seguindo o exemplo ou os exemplos de todos aqueles que tiveram e deixaram para nós. Gideão foi um desses que nós vemos a história, a passagem de Gideão, e eu não irei relatar por completo, mas quero deixar, eu procuro abreviar as devocionais. Eu procuro e quero lutar, porque estou aqui seguindo a orientação do meu querido e amado irmão Diogo. E é verdade, você tem o que fazer e não vai, você tendo tempo para ouvir é algo diferente. Não tendo tempo, é difícil ouvir uma devocional longa. Então eu quero ser bem objetivo e dizer apenas dentro do versículo da devocional, onde Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Eu quero só fazer uma colocação. Um com Deus é maioria. Você e Deus, você com Deus, você é maioria. Principalmente quando
estamos ainda mais quando estamos com 2 ou 3 pessoas, nós estamos entrando em concordância. Estamos entrando em concordância. E quando 2 pessoas se concordarem acerca de qualquer coisa, principalmente a respeito do reino de Deus, o Senhor, Ele nos concederá. Então vamos entrar em concordância acerca da palavra. Deus é o Criador, Jesus Cristo é Deus. Por amar este mundo, Ele envia o seu Filho. Enviando o seu Filho, Ele vem, cumpre a sua missão e volta para o Pai, deixando uma promessa, dizendo que não nos deixaria órfão, que enviaria o Espírito Santo Consolador. E esse Espírito Santo é o que pode, é o que convence, é o que intercede, está sempre nos orientando. E se nós estivermos atentos, com nossos ouvidos atentos à palavra do nosso Deus, ao nosso Deus, para ouvir o que Ele tem a nos dizer, pode ter certeza de que você irá vencer. E hoje é o seu dia. Hoje é mais um dia onde nós precisamos da ajuda do nosso Deus para podermos vencer mais esse dia. Se o Senhor nos permitir, muitos não chegarão ao fim de mais um dia, mas que Deus tenha misericórdia, que possam eles virem a serem alcançados através de nossas orações, onde me uno com os intercessores por este mundo afora. Me intercedo com eles, sou intercessor junto com eles, pois eu tenho certeza que intercedendo pela vida deles, eu não tenho dúvida alguma de que Ele estará também intercedendo por mim, apresentando, sem me conhecer, da mesma forma que não lhe conheço. Mas você é um intercessor, você é aquele que confia, que crê que Deus é o nosso Deus do impossível. Então, aos olhos humanos, Gideão, ele não tinha condições de vencer essa batalha. Mas a Bíblia vai nos dizer que Gideão, com 300 homens, ele vence os midianitas. E a devocional está no versículo 2. Está dizendo: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão livrou. Aqui nós estamos diante de um texto onde o Senhor mostrando claramente, o Senhor dizendo, disse o Senhor a Gideão. Eu fico imaginando os servos, os profetas, ouvindo a voz do Senhor, e fico a pensar, ali a voz do Senhor. Nós estamos aqui e o Senhor está falando a cada dia, o Espírito Santo está nos orientando, mas se eu não estiver com meus ouvidos sensíveis, eu não vou saber discernir se é a voz do Senhor, se é a voz do inimigo. O inimigo, ele também vai soprar nos seus ouvidos. E isso é uma realidade, mas aqui Gideão não. E disse Gideão, e disse o Senhor a Gideão. Isso me chama muita atenção, porque o Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você, da mesma forma como disse para Gideão.
Ele dizendo para mim e para você, o Senhor está dizendo, muito povo está contigo, então muitas coisas que você está carregando, você está com muitos problemas, muitas preocupações, você está trazendo com você. Muito é o que está te aborrecendo, o que está te entristecendo. Mas se você abrir o coração e der ouvido à minha voz, eu estou te dizendo que muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em tua mão, para que eu dê a vitória a você. É necessário você não ficar com tudo isso que você está trazendo nessa bagagem. Então, abra mão e ouça a voz do Senhor, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, para que as pessoas não venham se gloriar. De repente você ouve um conselho de alguém que está a falar com você, e aquele conselho é você, de repente, não sendo o conselho vindo da parte do Senhor, eles vão se gloriar, porque ele vai dizer para você, tá vendo? Eu te falei, você melhorou. Então as pessoas vão se gloriar. Então, para que Israel não se viesse a gloriar, assim como foi a orientação do Senhor, aí a palavra vai dizer, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou, a minha mão me livrou. Louvado seja Deus, a minha mão me livrou. Mais uma vez, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou, a minha mão me livrou. Então, nós olhando para essa palavra, nós pensamos, depois de reunir seu exército, depois de reunir as nossas forças, de reunir entrarmos em concordância, entrarmos numa batalha, depois de reunir o seu exército para enfrentar os midianitas. Depois que ele vai, se prepara, e assim não é diferente conosco, nós fazemos planos, e muitos são, o coração do homem pode fazer planos, porém a resposta certa vem do Senhor. A Gideão, ele prepara um exército, ele preparando esse exército, ele prepara esse exército, mas na verdade, depois ele reuniu o seu exército para enfrentar os midianitas, Deus ele resolve mudar os planos de Gideão. E assim não é diferente conosco nos dias de hoje. Nós fazemos planos, mas a resposta certa, vindo dos lábios do Senhor, os planos serão mudados, pois Deus é quem está nos respondendo. Então ele muda os planos do Senhor, que tinha gente demais. Gideão planejou, reuniu homens, ele reúne aquele povo, mas só que era gente demais, o Senhor muda os planos. Então Gideão, em obediência ao Senhor, o que me chama a atenção é a obediência, aqueles que andam em obediência, andam obedecendo essa palavra do Senhor. Gideão, em obediência ao Senhor, ele faz uma seleção e ficam apenas 300 homens. Um exército está ali. Eliseu, ele disse para Geazi, quando Geazi, um exército vem para cercar um homem de Deus, um profeta de Deus. Então Geazi se preocupa em vendo aquele grande exército ao se deparar com eles. Mas, só que
a confiança de Eliseu também, ele colocando no Senhor a sua confiança, Geazi apavorado, embora andando com um profeta, embora andando, vendo a intimidade daquele homem com Deus, a confiança que ele tinha depositado no Senhor, o testemunho dele não era para que ele ficasse preocupado, mas não é diferente assim conosco também. De repente vem um problema e você vê um grande exército, uma multidão de problemas, você se coloca aquele problema como um exército numeroso para poder te vencer. Mas Eliseu diz para Geazi: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Então aqui Gideão, olhando para Gideão e olhando para Ezequiel, fazendo uma comparação, ali Ezequiel estava somente, estava Gideão 300. Só que o Senhor pede Eliseu, né? Eliseu, então ele intercede ao Senhor para que abra aos olhos de Geazi. Ele ora ao Senhor para que ele pudesse abrir os olhos de Geazi, para que Geazi pudesse contemplar o exército, por ele ter dito que maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Geazi, Eliseu, ele clama ao Senhor e o Senhor abre os olhos atendendo a voz do profeta. E Geazi, ao contemplar aqueles exércitos com carruagem de fogo e tudo, ele vendo aquele grande exército, ele se tranquilizou, pois teve os seus olhos abertos. E diante dessa palavra, com Gideão, embora tivesse feito os planos para poder vencer os midianitas, Deus muda o plano de Gideão, pois era a resposta certa que é do Senhor. Nem sempre estar em um grupo, em uma multidão, quer dizer que estão todos com a mesma visão. Ainda que sejamos poucos, mas olhando na mesma direção, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, nós seremos maioria. E dessa forma nós vamos ver, Deus disse que era gente demais, ele separa aquele exército. Então era gente demais. Então Gideão, em obediência ao Senhor, faz uma seleção e ficam apenas 300 homens. Mas o exército dos midianitas era muito maior e a probabilidade de uma derrota era real. Era real. Se o exército era bem maior, a probabilidade de uma derrota estava mais visível, era a conclusão mais certa de se tirar. E assim ao depararmos com uma situação, olhamos para aquela situação e nos vemos, podemos nos ver, e o ser humano, o homem, nós sabemos que somos falhos, mas seguindo o exemplo, ou nos lembrarmos dos exemplos deixados, nós iremos encontrar forças. E vamos encontrar força justamente naqueles que estão andando de conformidade com a palavra do Senhor. Onde o Senhor, Deus estará conduzindo, onde você estiver andando, o Senhor estará guiando os seus passos. Ele está no controle, esperando que você o reconheça. Então a probabilidade de uma derrota
onde Gideão com 300 e os midianitas com um exército bem mais numeroso, a probabilidade de Gideão vencer estava mínima. Porém, eles não sabiam que Gideão estava com o rei, o Senhor dos senhores, que nunca perdeu uma batalha. Não é agora que ele vai perder uma batalha, pois ele é fiel e está velando pela sua palavra para que ela venha se cumprir. Gideão não tinha dúvida que aquele número não era suficiente. Gideão, ele não tinha dúvida. Eu acho muito interessante. Gideão não tinha dúvida que aquele número não era suficiente e sabia que humanamente seria impossível lutar. Ele tem esse entendimento. Ele sabia. Ele não tinha dúvida que aquele número não era suficiente. Ele não tinha. E nós não temos dúvida. Não temos dúvida de que muitas das vezes o problema ele parece maior, independente do que você estiver passando. Então, humanamente, é impossível vencer, é impossível ver. Eu digo assim, olhando e ao mesmo tempo vendo assim, olhando para o meu querido irmão, pastor Vicente, que está bem debilitado, e olhando para ele aos olhos humanos, a gente fica assim, ó Senhor, só o Senhor. Mas o Senhor sabe como agir, a gente não sabe como fazer. E olhando aos olhos humanos, com os olhos humanos, a gente vê, oh meu Deus, e fica esperando. A gente confia, mas de verdade, será que estamos depositando a nossa confiança? Humanamente seria impossível lutar com esse número reduzido, mas o que Deus faz é tirar tudo em que ele poderia se apoiar. O que Deus fez é tirar tudo em que Gideão poderia se apoiar. Louvado seja Deus, para firmar o coração de Gideão. Para firmar o coração de Gideão, Deus queria que ele apenas confiasse e deixasse o Senhor fazer. Ele estava esperando para firmar o coração de Gideão. Deus queria que ele apenas confiasse e o deixasse o agir. E assim é conosco. Deus quer firmar os nossos corações. Deus quer apenas que venhamos a confiar nele, mas não de boca para fora, pois essa mensagem, mostrando para nós e nós tirando as nossas conclusões, nós podemos dizer: Deus querendo nos ver confiando nele. Para quê? Para conseguirmos crescer em nossa fé, é necessário aprendermos a obedecer a Deus, mesmo sem entender quais são os seus planos. Mesmo sem entender quais são os seus planos. Essa é a grande verdade na palavra do nosso Deus. Não temos dúvida disso, meus amados. Por isso está diante de nós uma palavra e também uma orientação de como devemos estar nos fortalecendo no Senhor. De que forma? Somente pedindo ao Senhor para que venha nos ensinar, e Ele tem o maior prazer em estar vendo as nossas atitudes em relação à sua palavra, em relação àqueles que depositaram nele a sua fé. Senhor, é pedir ao Senhor Deus
para nos ensinar a ser obediente a Ele. Isso precisamos fazer. E de repente você até pede, mas pede por pedir. Não está falando ali com o seu pensamento elevado, porque você está querendo elevar o pensamento ao Senhor e surge na sua mente pensamentos que querem impedir de você falar com Deus. E precisamos entender. Pedir ao Senhor para nos ensinar a ser ser obediente. Precisamos ser obediente e confiar completamente no Senhor, a entregar toda a nossa ansiedade, a ansiedade que surge em nossas vidas. Somos humanos e isso é uma grande realidade, porque muitos estão ansiosos e a palavra nos mostra que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem pelo que havemos de comer, de beber ou de nos vestir. Basta que nós venhamos a olhar para as aves dos céus. Elas não trabalham, não ajuntam em celeiros. Porém, o Senhor não deixa nenhuma delas desamparada. Ansiedade. Pediu ao Senhor para nos ensinar a entender que pedir, Senhor, ajuda-me. Podemos falar com o Senhor, ensina-me a entender que o Senhor quer agir na minha vida e nos meus problemas, que o Senhor é o meu socorro bem presente. Me ajuda, e o Senhor está lhe ajudando, basta que venhamos a confiar nele, e que o Senhor tem sempre a resposta para as nossas orações, onde é a forma que temos para falar com o Senhor e pedir a Ele, perdoa pela minha falta de fé. Como nos falta, né, irmãos? Como nos falta. Um momento que é para a gente estar ali depositando a fé de todo o coração. Nós estamos depositar no Senhor a nossa fé. Pedir perdão pela nossa falta de fé, pelas vezes que nós duvidamos. Talvez que você esteja duvidando que o Senhor fosse capaz de fazer um milagre em sua vida, em minha vida, ou na vida daquele em quem você jamais imaginava, como muitos não acreditavam, nem eu mesmo acreditava, que o milagre fosse acontecer na minha vida, onde hoje o meu maior prazer está em compartilhar com você. Esta palavra eu deixo nessa manhã de quinta-feira, de quarta-feira, né? Não, quinta-feira, onde hoje é o dia 14, né? Dia 14 de dezembro, faltando 16 dias para o final de mais um ano. E neste momento eu deixo para você essa mensagem, desejando que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada na sua vida, na sua família, na minha vida, na minha família, e que o Senhor possa continuar fazendo que nós possamos estarmos atentos ao que o Senhor tem conosco. Ainda que os nossos planos sejam planos de vitória e de repente eles são mudados para ver se você realmente está confiante e entendendo de que o Senhor pode mudar os seus planos. Mas a mudança dele é para que você não se apoie naquilo que você está confiando, e sim no Deus que é o Criador
dos céus e da terra, e continua com as suas mãos estendidas, os seus ouvidos atentos ao clamor, ao seu clamor. Basta que você, eu, venhamos a pedir, agradecer pelo pão nosso, agradecer por cada momento, por cada minuto, por cada passo que viermos a dar. Ou para cada passo que damos, que venhamos a estar com a nossa mente no Senhor. Agradeço a Deus, a você, por estar me dando essa oportunidade, estar se inscrevendo, entendendo de que o que estou a passar para você aqui é um alimento espiritual para a sua alma, para a minha alma, onde me sinto alimentado, seguindo a orientação, o exemplo de Gideão, onde deixou para nós e eu deixo para você, e juntos vamos somar para que possamos formar um grande exército, pois maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, minha mãe, não mandei a bênção para minha mãe querida. Minha mamãe, benção. Minha mãe ontem teve a festividade, aniversário lá, despedida de final de ano. Me avisou em cima da hora, não pude ir. Fiquei triste, tá, minha mamãe? Mas não pude ir, trabalho, tive exame médico também, nem falei com a senhora. Mas aqui, ó, beijo para a senhora. Peço a Deus que conceda mais uma oportunidade ou muitas oportunidades onde eu possa estar com a senhora aí na próxima vez que a senhora tiver de levar um acompanhante. Irmão Vicente, pastor Vicente, Deus abençoe, e a cada um daqueles que se encontram enfermos, que o Senhor esteja visitando de uma forma sobrenatural, que o milagre possa acontecer, que venhamos a crer que Deus, Ele é o Deus do impossível. Amém? Deus abençoe, fique na paz, tenham todos um abençoado dia, em nome de Jesus.